Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mila, eu sou professora da UFO, Campus Patos de Minas, do curso de Engenharia de Alimentos, o qual faz parte da Faculdade de Engenharia Química. Hoje a nossa aula será sobre os carboidratos do leite. A lactose é o principal carboidrato do leite, não só do leite de vaca, tá? Do leite de todas as espécies. O principal carboidrato é a lactose. O leite ele possui apenas traços de outros carboidratos. Então, nossa aula vai ser voltada praticamente toda só para a lactose, tá? Tanto que nas tabelas de composição, deixa eu colocar aqui para vocês. Nas tabelas de composição, eles até colocam gordura, proteína e lactose. Nem coloca carboidrato, coloca já a lactose especificamente. Então, hoje a gente vai concentrar nossa aula toda para a lactose, tá? Como que é a molécula, qual que é a estrutura química dela, quais são as propriedades físico-químicas dessa molécula, ok? Então, a gente vai voltar nossa aula toda para a lactose hoje. Aqui, só introduzir aqui a quantidade de lactose que existe, dependendo do tipo de leite, por exemplo, no leite de vaca, que é o mais comumente utilizado, a quantidade de lactose é 4,8%. No leite humano, por exemplo, a quantidade de lactose é 7%. Eu até brinco, né, que hoje as pessoas falam muito que a lactose é vilã, e eu falo, gente, mas a lactose, então o leite humano é ruim, né? Porque o leite humano é o que é um dos leites que mais tem lactose de todas as espécies, né? E é a mesma molécula. A mesma lactose que tem no leite humano, tem no leite de vaca, tem no leite de cabra, tem no leite de ovelha, a molécula é a mesma em todos os leites, tá? Diferente da proteína. A proteína ela muda dependendo da espécie. A lactose não. A lactose ela é aquela mesma molécula em todas as espécies de leite, tá? Então, aqui tem uma tabelinha com a composição de várias espécies de mamíferas, né? Mudando aí a composição, dependendo da espécie, ok? Bom, mas por que é importante a gente compreender e entender a molécula de lactose, as propriedades dessa molécula de lactose? Bom, porque ela vai influenciar em todos os processos tecnológicos, né? Como que a gente vai produzir ali um leite fermentado, um iogurte, sem saber o que está acontecendo? Como que essa molécula está sendo quebrada? Como que de repente a lactose se transforma em ácido lático? Né? Eu preciso, no processo de iogurte, por exemplo, eu tenho que entender o processo de fermentação. No processo de maturação do queijo, tá? Em menor quantidade, porque o queijo ele tem um pouco menos de lactose, mas acontece. No processo de maturação tem a quebra do restante de lactose que ficou ali do processo. Né? Na manteiga também a gente tem ainda uma lactose residual, então a gente precisa entender da estrutura para saber, para compreender os processos tecnológicos, né? Em especial nos produtos concentrados, a lactose é extremamente importante, né? Por exemplo, aqui no doce de leite, no leite condensado, entender o processo de saturação da lactose é extremamente importante para evitar problemas de textura nesse tipo de produto, tá? No leite em pó, também é extremamente importante entender a formação da molécula, porque ela interfere no processo de cristalização ali na secagem, tá? Então, a aula de hoje, ela é voltada para entender a estrutura da lactose, porque no segundo módulo do curso, a gente vai voltar para os derivados. E aí a gente só consegue entender bem a parte dos derivados compreendendo essa parte básica que é a parte físico-química, a parte bioquímica do leite, ok? Então, aqui eu só quero mostrar para vocês a importância da gente entender muito bem as propriedades químicas dessa molécula, ok? Então, aqui está a famosa lactose, né? Essa é a molécula de lactose. A lactose ela é um disacarídeo. Por que a gente chama de disacarídeo? Porque ela é formada por 2 monossacarídeos, ok? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo, a beta-galactose, e aqui do lado direito a gente tem a alfa-glicose. Ou seja, a lactose é uma molécula
formada por 2 monossacarídeos. Quais monossacarídeos? Uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, ok? Elas são ligadas entre elas por uma ligação glicosídica beta-1,4, tá? Uma ligação extremamente forte que une essas duas moléculas de glicose e galactose. E essa molécula de lactose, gente, ela é a mesma em todas as espécies de leite, tá? Essa molécula é igual em todos os leites, certo? Bom, quando esse leite ele está em solução, ou seja, ele não está em pó, não está concentrado, ele está em solução, esse grupo hidroxila aqui, ó, ele consegue se movimentar. Esse fenômeno a gente chama de fenômeno de mutarrotação. Então, aqui, apesar de ser a mesma molécula, né, a gente tem uma única molécula de lactose, dependendo da posição dessa hidroxila, a lactose ela recebe um nomezinho diferente, tá? Não se assustem, é glicose e galactose igual. Só que se a hidroxila tiver para baixo, ela vai receber o nome de alfa-lactose. Se essa hidroxila estiver para cima, ela recebe o nome de beta-lactose, ok? Então, ela pode ser chamada de alfa-lactose ou beta-lactose, dependendo da posição da hidroxila. E não é fixo. Essa hidroxila, essa mutarrotação, ela vai mudando dependendo da temperatura, se aquele leite estiver em solução. Então, ela se transforma de alfa para beta de uma hora para outra. Tá? Então, essa mutarrotação acontece constantemente no leite em solução. Então, essa quantidade de alfa-lactose e beta-lactose ficam constantemente modificando em um leite em solução, tá? Então, ó, nesse caso aqui, a 20 graus, a gente tem 37,3% de alfa-lactose e 62,7% de beta-lactose, que dá uma constante de equilíbrio de 1,68, tá? Se eu mudar, que é a beta dividido pela alfa, né? Se eu mudar a temperatura, por exemplo, 100 graus, a constante de equilíbrio diminui, passa para 1,36, porque a quantidade de alfa-lactose aumenta, tá? E aí a constante de equilíbrio vai modificar também. Então, a mutarrotação acontece constantemente e depende muito da temperatura, ok? Tranquilo com relação a alfa e beta, lactose, a mesma molécula, só muda a posição da hidroxila, ok? Bom, mas e na prática, Mila? O que isso vai interferir para mim lá na hora de produzir um leite condensado, por exemplo? Interfere por quê? Porque a solubilidade da alfa-lactose é diferente da solubilidade da beta-lactose, tá? Independente da temperatura. Então, por exemplo, aqui, ó, a 20 graus, a alfa-lactose, ela tem uma solubilidade de 7 gramas para 100 gramas de água. Muito baixa. A solubilidade da alfa-lactose é baixíssima. E a beta-lactose, ela é bem mais solúvel. Ela 50 gramas de beta-lactose, a gente consegue dissolver em 100 gramas de água. Então, numa solução a 20 graus, onde eu tenho aquela quantidade ali de 30 e poucos por cento de alfa e 67% de beta, a gente faz a média das duas. Então, numa solução a 20 graus, eu tenho uma solubilidade da lactose geral, a média entre alfa e beta, de 18,2 gramas para cada 100 gramas de água, tá? Então, num processamento, eu posso modificar de forma que eu tenha mais alfa ou mais beta-lactose, tá? Porque isso vai mudar muito a solubilidade da minha solução, tá? Essa tabela ela apresenta a solubilidade inicial e final, que é aquela concentração ali, a média entre alfa e beta, tá? E além disso, ela apresenta a supersolubilidade, ou seja, quando a lactose atinge a supersolubilidade, gente, tudo isso com relação à temperatura, ok? Então, quando a lactose atinge a supersolubilidade, significa que o próximo passo é ela cristalizar. Então, a hora que ela chega, por exemplo, se eu tenho aqui ó, 25 gramas de lactose,
para 100 gramas de água, né? Aí ela a 0 graus, aí 1 grama a mais que eu coloco, ela já cristaliza. A gente tem a cristalização que a gente chama de cristalização espontânea. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre a cristalização. Aqui eu só quero mostrar para vocês que, dependendo da quantidade de alfa e beta, eu tenho uma solubilidade final diferente e uma supersolubilidade final também diferente. Bom, e aí a gente chega nisso onde eu queria chegar com vocês. Por que eu estou falando de muita rotação? Porque eu quero chegar com vocês aqui na parte de cristalização, que é um processo extremamente importante na produção, principalmente de produtos desidratados, como por exemplo leite em pó, quanto de produtos concentrados, por exemplo, leite condensado e doce de leite. Tá? Então, a cristalização ela é especialmente importante nesses dois processos, na desidratação de leite e na concentração do leite. Vou começar falando da desidratação. O que acontece no processo de desidratação? Não se preocupem com o processo, a gente vai ter uma aula só sobre leite em pó, tá? Aqui eu só quero mostrar para vocês a importância que a lactose tem nesse tipo de produto. Mas basicamente o que acontece no processo de leite em pó? A gente coloca o leite em um equipamento, normalmente a gente utiliza o spray dryer, tá? É o mais utilizado para secagem, e ele entra em uma câmara onde tem ar quente. Esse ar quente puxa a umidade do leite e ele imediatamente desidrata, ou seja, imediatamente ele perde a água e se transforma em pó. Tá? Então, ou seja, ele aumenta a viscosidade muito rápido, é uma desidratação brusca, é um aumento de viscosidade muito rápido. E isso transforma a lactose nem em lactose alfa, nem em lactose beta. Ele transforma a lactose em lactose amorfa. Tá? Então, a gente tem esse terceiro, lembrando que sempre é a mesma molécula, tá, gente? Então, a gente tem essa terceira forma da lactose, que é a lactose amorfa. Bom, quais as características dessa lactose amorfa? Essa lactose no estado amorfo é um estado, ela está na forma mais estável, desde que esteja em um ambiente com uma umidade relativa baixa, porque ela é extremamente higroscópica. Então, ou seja, ela é estável desde que não esteja em contato com água ou em ambiente que tem uma umidade relativa muito alta, tá? No caso, se a gente deixar esse leite em pó, esse produto desidratado, em contato com ambiente muito úmido, em contato com água, ela vai criar condições, ela vai criar mobilidade, né, para se movimentar e cristalizar, formando alfa ou beta. E aí ela forma o que a gente chama de cake, que é um defeito muito grave no caso de leite em pó, tá? Talvez já até aconteceu com vocês deixarem uma latinha de leite em pó aberta durante muito tempo, ou o leite em pó vencido, vocês conseguem observar que ele forma tipo umas pedrinhas, aquilo ali é um defeito, né? Aquilo ali não é bem visto pelos consumidores, aquela pedrinha que forma no produto. Então, essa lactose amorfa, ela tem esse porém de não poder, ela é muito higroscópica, de não poder ficar perto de ambiente com muita água, tá? Então, por isso que os leites desidratados, eles são muito bem embalados, né? Eles colocam naquela lata de alumínio, tem a tampa ali para vedar, ele é extremamente bem vedado, né? Tem que ter uma barreira ao vapor de água muito alta, tá? Justamente por causa dessa alta higroscopicidade que a lactose amorfa possui. Bom, agora com relação aos produtos concentrados. Não se preocupem que a gente vai aprofundar mais sobre o leite em pó. Na aula, vai ter uma aula só sobre leite em pó, tá bom? Aqui vamos focar mais no papel da lactose. Então, com relação aos produtos concentrados, eu coloquei essa imagem só para ficar mais fácil de vocês entenderem como que funciona na prática. Imaginem que a gente vai colocar, peguem uma panela, coloca leite e liga o fogo e aquece, 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 aquece. Neste momento, o que começa a acontecer com a água? Evaporar, né? A água vai evaporando, 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 evaporando. E a nossa lactose, no 5% ali, ela
começa a concentrar, né? À medida que a água vai evaporando, a gente tem 5%, ou seja, 5 gramas para cada 100 gramas de água. À medida que a gente vai evaporando água, essa lactose vai concentrando. Então, a hora que ela vai concentrando, chega uma hora que ela supersatura ali na solução e tem a cristalização espontânea. No caso de leite condensado, doce de leite, a gente ainda tem um agravante, que é adicionar açúcar. Quando a gente adiciona açúcar, o açúcar se liga na molécula de água, ou seja, além de perder água evaporada, a gente ainda perde água para a molécula de sacarose. Ou seja, não tem como evitar a saturação da lactose em produtos concentrados. Não tem jeito. Então, o que eu faço, Mila? Já que não tem jeito, como que eu vou evitar a cristalização? Não, você não consegue evitar a cristalização. Você consegue controlar esse processo de cristalização para a gente não sentir aquela areinha na boca. Quem já fez um doce caseiro em casa, um doce de leite caseiro, e a hora que colocou na boca sentiu aquela arenosidade? Aquilo lá é justamente a lactose saturada, super saturada, tá? Então, industrialmente, eles têm maneiras de evitar, a gente não evita a cristalização, a gente controla a cristalização, de controlar essa cristalização, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, o que acontece nessa solução super saturada de lactose. À medida que ela vai saturando, ela forma esses cristais grandes, tá? E é esses cristalzinhos aqui, no formato que a gente chama de formato de tomahawk, que a gente sente na boca, né? Como se fosse uma areinha mesmo, esse formato desse machado, ele espetando ali a nossa boca. Então, durante o processo de concentração, essa supersaturação da lactose, essa lactose, ela forma esses grandes cristais que dão essa textura arenosa na boca. Então, como evitar? Vamos direto para o que interessa para a gente, né? Como que eu vou evitar essa supersaturação? Como eu já falei, não tem como evitar, tem como a gente controlar. Então, eu coloquei aqui 3 opções, tá? E aí a gente vai falar da que é mais utilizada. Uma opção é fazer a cristalização forçada dessa lactose, né? Forçada ou induzida por meio de adição de núcleos de cristalização. 2, aumentar a viscosidade do produto. E 3, adicionar lactase, tá? Vamos focar no que é mais utilizado na indústria, ok? Nesse processo aqui, ó, de cristalização forçada, a gente adiciona lactose, tá? É muito mais barato a gente adicionar lactose do que lactase. A lactase é a enzima, né? Ela é muito mais cara. Então, a opção mais utilizada pela indústria de laticínios é a opção número 1, que é induzir a cristalização forçada, tá? Como que isso acontece? Bom, então como que vai acontecer essa cristalização forçada, né? A gente vai adicionar lactose para evitar a formação daqueles cristais grandes. Então, quando a gente adiciona lactose, a gente chama isso de cristalização forçada ou induzida, também conhecida como nucleação secundária. O que acontece? A hora que a gente adiciona os cristalzinhos de lactose, né, a gente vai adicionar lactose, os cristais eles vão formar em torno desse núcleo. Então, eu vou ter uma quantidade muito maior de cristais, só que em tamanhos bem pequenininhos. Então, quando eu tenho a cristalização espontânea, eu tenho formação de grandes cristais. Menor quantidade, mas grandes cristais. Quando eu tenho a cristalização induzida, forçada, né, o processo de nucleação, eu tenho muitos cristais, mas pequenininhos. E aí a gente nem consegue perceber, não consegue ter a sensação desses cristais na nossa boca, né? Em que momento? Agora eu vou mostrar para vocês em que momento a gente adiciona essa lactose. Bom, então como eu falei lá no início, a lactose ela tem uma solubilidade muito baixa. Então, rapidamente aquela solução, ela se torna uma solução supersaturada e, consequentemente, tem-se a formação dos cristais. Entre essa zona supersaturada aqui, essa saturação, e o início dos cristais, a gente tem uma zona que a gente chama de zona metaestável, tá? Então, entre a saturação e começar a formação dos primeiros cristais espontâneos, a gente tem uma zona chamada de metaestável. É entre
esses dois, ou seja, na zona metaestável, é o momento da gente adicionar essa lactose, tá? A gente vai adicionar para que forme, então, os cristais bem pequenininhos. Nesse gráfico aqui, ó, a gente consegue ver muito bem o momento que a gente precisa fazer a cristalização forçada. Então, eu tenho aqui ó, a solubilidade inicial, que depende tanto da temperatura quanto da concentração da lactose. Então, à medida que eu vou aumentando concentração e temperatura, eu vou, então, modificando essa solubilidade, ok? Então, aumento da temperatura, a gente consegue aumentar a solubilidade, certo? E aí eu passo, então, para a solubilidade final. Então, entre a solubilidade final e o início da supersolubilidade, ou seja, aqui já tem a formação dos primeiros cristais, eu tenho a área metaestável. E é nesse momento que eu vou colocar os meus cristais de lactose para forçar a cristalização. Então, eu vou impedir a cristalização espontânea e vou forçar uma cristalização para que eu tenha cristais bem pequenininhos, ok? Ó, essa tabela aqui ela é super interessante, que ela mostra exatamente uma relação entre número de cristais e o comprimento desses cristais. Então, por exemplo, se eu tenho 400 mil cristais, esses cristais, ou seja, muitos cristais, né? Eles vão variar entre 9 e 10 micrômetros. Isso representa uma textura excelente, aveludada e macia para o leite condensado. Se eu começo a diminuir aqui, ó, o número de cristais, à medida que eu vou diminuindo o número de cristais, o tamanho deles aumenta, tá? Então, aqui já tenho entre 10 e 11 micrômetros, uma textura boa. Entre 50 e 100 mil cristais, já vai para 16 a 20 micrômetros, textura meio farinhosa, aceitável, perceptível na degustação. 25 mil cristais, de 21 a 24 micrômetros, textura farinhosa, nítida, desagradável. 7.000 a 12.500 cristais, ou seja, diminui muito o número de cristal, porém aumentou muito o tamanho dele, 0,03 milímetros. Textura grosseira, arenosa, perceptível ao tato, péssimo. Ou seja, eu tenho que induzir a formação de cristais, a solução é essa, induzir a formação de cristais para que eu tenha uma grande quantidade de tamanho pequenininho, que não seja perceptível ao nosso paladar, ok? Bom, então entendido a parte de cristalização da lactose e lactose amorfa, a gente passa então para um outro tópico que é a parte de obtenção da lactose. Como que a gente obtém lactose? Tá? A lactose ela pode ser obtida de leite desnatado, soro de leite ou soro de manteiga. A opção mais utilizada é a soro de leite porque é a opção mais barata. O soro ele sobra da produção de queijo. Então, normalmente a lactose é obtida do soro de leite, tá? Independente do produto, a quantidade que se tem da lactose nesses produtos que a gente consegue obter é de 40 a 50 gramas por litro. Depois que ela é seca, né? Remove a água, remove os outros ingredientes, a gente tem de 40 a 50 gramas por litro. Para obter essa lactose, eu preciso passar por um processo, resumindo aqui, tá? De concentração, cristalização e purificação. De forma bem resumida, a gente passa por essas 3 etapas. Aqui tem o fluxograma completo, tá? Da obtenção da lactose. Aí eu coloquei aqui para vocês tanto da lactose farmacêutica, porque a lactose ela é muito utilizada na área farmacêutica, até para encapsular os remédios, né, os medicamentos, eles utilizam a lactose, quanto para a lactose comestível. Claro que para a lactose farmacêutica, a gente tem muito mais procedimentos, que a lactose ela precisa estar de forma pura, né, muito purificada, diferente da comestível. Então, a comestível, a lactose bruta, ela passa por um processo de secagem, moagem, peneiramento, invase, e aí a gente já tem a lactose comestível, tá? Que é muito utilizada em vários alimentos,
tá, gente? Se a gente começar a olhar lá rótulos de ingredientes, olhar os ingredientes que tem nos alimentos, a gente vai ver que vários alimentos utilizam lactose em sua composição, né? Vários alimentos, mesmo alimentos que não são lácteos, tá? Podem começar a observar nos ingredientes que tem a presença de lactose. Se não tem lactose, você tem soro em pó, né? Soro em pó, principalmente, lactose. Então, ó, a lactose ela tem vários usos industriais em fórmulas infantis, tem lactose. Como eu falei para vocês, na indústria farmacêutica, né, eles usam muito lactose como cápsula de medicamentos e em vários outros alimentos, principalmente alimentos que tem light, diet, né? A gente usa muito lactose para substituir algum produto. O light ele é a substituição de determinado componente. Então a lactose ela é usada para substituir esse componente que foi retirado da formulação. Bom, com relação às propriedades químicas dessa lactose, eu vou falar para vocês, tem várias, né? Mas eu selecionei aqui 7 propriedades químicas que são extremamente importantes da gente entender que vão fazer toda a diferença lá na hora que a gente passar para o módulo 2 do nosso curso, que é a parte de derivados, tá? Então, vou falar de 7 propriedades. Vamos começar, então. A primeira é com relação ao poder edulcorante da lactose. A lactose, ela é um açúcar com poder edulcorante muito baixo. Para vocês terem ideia, ela tem 1/5 do poder de doçura da sacarose, tá? E no leite a gente ainda sente menos ainda essa doçura, porque ele ainda é mascarado ali pelas proteínas. Tanto que o leite humano é mais doce do que o leite de vaca, justamente porque ele tem mais lactose, ou seja, o açúcar do leite está mais presente no leite humano do que no leite de vaca. Então é ele que dá o poder doce para o leite, tá? Mas o poder doce dele é bem baixo, ele tem 1/5 da doçura da sacarose. Bom, a segunda propriedade química da lactose é que a lactose ela é considerada um açúcar redutor. O que significa isso? Significa que ela tem aqui um grupo aldeído livre para fazer reações com outras substâncias, normalmente substâncias nitrogenadas, tá? Aqui eu tenho um esqueminha do que acontece quando esse grupo aldeído reage com uma substância nitrogenada, tá? Acontece uma reação, com certeza, muito conhecida por vocês. O grupo aldeído, ele reage com substâncias nitrogenadas e na presença de aquecimento, de calor, acontece a famosa reação de Maillard, tá? A reação de Maillard, desde o primeiro período da faculdade, a gente sempre fala dela, né? Ela é essa reação que acontece entre açúcares redutores e proteínas e compostos nitrogenados na presença de aquecimento, quando a gente aquece. Então, vou dar um exemplo bem comum para vocês, um bife, tá lá, vermelho. A gente coloca o bife na frigideira, nossa, que fome. Coloca o bife na frigideira e, de repente, o bife ele começa a ficar amarronzado. Por quê? Porque ali eu tenho açúcar redutor, eu tenho substâncias nitrogenadas e eu aqueci. Então, a hora que eu aqueço, forma a reação de Maillard. A reação de Maillard, a gente consegue perceber ela por 2 motivos principais. Por causa da coloração, ela modifica a cor, porque ela forma melanoidinas, que é aquela coloração amarronzada, tá? Odores, a gente sente o cheiro diferente quando acontece essa reação de Maillard, tá? E isso a gente não consegue perceber visualmente, mas acontece. No caso do leite, acontece redução do valor nutritivo, por quê? Porque lisina e triptofano, que são 2 aminoácidos essenciais presentes no leite, eles participam dessa reação, né? Eles reagem ali com o grupo aldeído e aí a gente perde esses aminoácidos essenciais, tá? No caso do leite, qual que é a importância da reação de Maillard? Às vezes eu quero que ela aconteça, às vezes eu quero que ela não aconteça. Por exemplo, no leite condensado, eu não quero reação de Maillard. Eu quero meu leite condensado bem branquinho. Então, eu tento fazer o processo de produção do leite condensado mais rápido e em menor temperatura,
Por isso que a gente usa aqueles evaporadores a vácuo, porque a gente consegue usar a temperatura menor. No doce de leite, não. No doce de leite eu quero formação, eu quero reação de mais rápido, porque eu gosto do doce de leite bem escurinho, bem marronzinho. Então aí eu quero sim a reação, que a reação aconteça. E aí eu posso usar tacho aberto, né? Eu posso deixar a temperatura, posso deixar mais tempo, que quanto mais reação de Maillard tiver ali acontecendo, para mim é melhor. Eu quero ele realmente marrom. Então, assim, o fato dele ser açúcar redutor é bom ou é ruim? Depende. Depende do produto que você quer fazer, tá? E aí você tem que ou estimular a reação ou inibir essa reação de Maillard, ok? Número 3, propriedade química número 3. A lactose ela tem um grande poder de adsorção de substâncias de baixo peso molecular. O que significa isso? Ela consegue formar pontos de hidrogênio e se ligar, né, por pontos de hidrogênio ou por forças de Van der Waals em moléculas, em componentes voláteis de caráter aromático. Isso é muito bom no caso de alimentos industrializados. Por exemplo, vamos supor que eu coloquei aqui um iogurte sabor pêssego e eu coloco um aroma de pêssego. E esse aroma de pêssego ele é extremamente volátil, né? A gente perde ele muito rápido. E aí, se eu coloco a lactose consegue ligar nesse composto volátil e segurar por mais tempo esse aroma. Tá? Então, ela é muito utilizada em produtos, não só produtos lácteos, em outros alimentos, porque ela tem essa capacidade de segurar, de reter o aroma dos produtos. Tá? Quarta propriedade química, hidrólise da lactose. A hidrólise da lactose, a lactose ela é um disacarídeo que ele pode ser hidrolisado. O que significa isso? Ele pode ser quebrado. Eu posso quebrar essa lactose ao meio e separar, formar galactose e glicose, certo? Essa hidrólise da lactose ela não é tão fácil, ela não é tão simples, tá? Eu coloquei aqui duas opções. Eu tenho a hidrólise ácida e a hidrólise enzimática. No caso da hidrólise ácida, eu preciso de um pH menor que 2 e de uma temperatura maior que 150 graus. E aí, como que eu faço isso aqui em um alimento? Vamos supor, eu quero um leite zero lactose, né? Com a lactose quebrada. Aí eu coloco esse leite com uma acidez, coloco lá ácido para a acidez ficar menor que 2, o pH menor que 2 e coloco uma temperatura acima de 150 graus. E aí, é viável passar por esse processo? Impossível, né? Então, a hidrólise da lactose via ácido, via acidificação, muito difícil ser utilizada na indústria de alimentos, né? Para fins alimentícios é muito raro. Então, na indústria de alimentos, qual via que a gente usa? A via enzimática, tá? A gente utiliza uma enzima para que a enzima quebre, hidrolise essa lactose. A enzima que faz isso, que tem a função de quebrar a lactose, é a lactase, né? Ou beta-galactosidase, é a mesma coisa, tá? Essa enzima, ela consegue quebrar, hidrolisar, né? Dividir aquele disacarídeo ao meio, formando glicose e galactose, certo? Então, ela consegue ali hidrolisar a ligação beta-1,4-glicosídica. Ela quebra essa ligação. Essa lactase, essa enzima, tá? Onde que a gente consegue essa enzima? No nosso organismo, ela é naturalmente produzida, tá? Então, o ser humano, ele produz nas glândulas intestinais a enzima lactase, tá? Eu vou gravar um videozinho separado desse aqui para não ficar muito grande, só sobre intolerância à lactose, que são pessoas que não têm a enzima, né? Ou deixaram de produzir, ou produz uma quantidade menor, tá? Então, a pessoa que não tem lactase, ela não consegue digerir a lactose, não consegue digerir o carboidrato do leite. E aí fica aquela coisa fermentando, tá? Mas eu vou gravar um videozinho separado sobre esse assunto. Então, onde a gente obtém essa lactase? Ou naturalmente presente nas glândulas intestinais, naturalmente presente no leite, só que em pequenas quantidades, tá? Tem bem pouquinho lactase. Ou ela pode ser produzida por micro-organismos, mofos, leveduras, bactérias, né?
industrialmente, eles utilizam muito isso. Eles pegam essa lactase obtida de micro-organismos e introduzem ela nos produtos para que os produtos se tornem zero lactose. Ou seja, que a pessoa já vai adquirir aquele produto já com a lactose quebrada, hidrolisada. Ok? Então, a importância industrial de hidrolisar a lactose. Em primeiro lugar, claro, é para a produção de produtos zero lactose, para a produção de produtos especiais para pessoas que são intolerantes à lactose. Lembrando que esses produtos zero lactose são para pessoas que têm deficiência da enzima, tá? Muita gente fala que, vou comer o zero lactose porque emagrece. Não tem nada a ver, o valor calórico é igual. As duas moléculas continuam lá, de glicose e galactose, só que elas vão estar separadas, né? A ligação glicosídica vai estar quebrada, certo? Outra importância de fazer a hidrólise é que essa pré-hidrólise da lactose, ela acelera o processo de acidificação e maturação de queijos. Então, eu vou acelerar meu processo de maturação. Ela previne a cristalização da lactose em sorvetes e leites concentrados. Por quê? Porque quando eu quebro a lactose, eu aumento a solubilidade. Se eu aumento a solubilidade, eu demoro mais a chegar no ponto de cristalização, tá? Então, quando eu quebro ela, eu consigo diminuir a cristalização. Redução de higroscopicidade em produtos lácteos desidratados, isso é muito importante, lembra que eu falei para vocês? A lactose nos produtos desidratados, ela está no estado amorfo, tá? E aí o estado amorfo, ele é extremamente higroscópico. E aí essa quebra consegue reduzir essa higroscopicidade. E modificação das propriedades funcionais da lactose para aumentar seu uso em produtos lácteos, né? Eu posso utilizar, aumentar aí meu leque de produtos. Bom, propriedade química número 5, tá? São 7, gente. 5, degradação da lactose pelo calor. Ela pode produzir a lactulose. A lactulose, ela é uma molécula formada de galactose e frutose. Então, na verdade, a lactulose ela é um derivado da lactose, tá? Ela deriva da lactose quando essa lactose ela sofre aquecimentos altos, tá? Sofre aquecimentos em temperaturas muito elevadas. A característica dela, ela é mais doce e mais solúvel do que a lactose, tá? E ela só é formada quando a gente tem altos aquecimentos, altas temperaturas. Então, por exemplo, no leite cru e no leite pasteurizado a gente não tem lactulose, mas no leite UHT a gente tem. Então, no leite UHT a gente tem presença de lactulose. A lactulose, ela vem sendo muito estudada atualmente, tem muita pesquisa especificamente sobre a lactulose, porque ela está muito relacionada com o melhoramento de bactérias ali no nosso trato gastrointestinal, tá? Então, ela até tem sido adicionada em fórmulas infantis, justamente por melhorar essa flora bacteriana, essa flora intestinal. Então, assim, são pesquisas recentes, ainda tem muito estudo ainda para ser feito sobre ela, tá? Mas, pelo que tudo indica, ela é uma molécula que beneficia o trato gastrointestinal dos seres humanos. Bom, propriedade química número 6 é a facilidade, né, que a lactose tem de ser fermentada. Tá? Ela é um carboidrato muito facilmente fermentado por vários micro-organismos. A gente pode fazer o teste em casa, por exemplo, pega um copo de leite, mesmo leite UHT, porque depois que a gente abre ele, ele não é mais asséptico, né? Então a gente coloca ali num copo, deixa aqui em cima da mesa e a microbiota do ambiente vai, mesmo se for um leite estéreo, ela vai entrar ali. O leite ele é um meio riquíssimo, né? Ele tem muito nutriente, tem muita água, né? Tem todas as condições, tem a lactose, tem todas as condições para o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, se você deixar um copo de leite aberto ali em cima da mesa de um dia para o outro, esse leite que estava íntegro, ele vai separar de fases. Vai acontecer essa separação aqui, ó, justamente por causa da fermentação. Isso aqui é um processo de acidificação, porque a lactose fermenta, forma ácido lático, e o processo de acidificação desestabiliza as proteínas. E aí tem a separação de fases devido
a um processo de acidificação, tá? Então, isso aqui é um processo de fermentação. Então, é muito fácil de acontecer, ela é muito facilmente fermentável por vários micro-organismos. Então, eu vou falar aqui para vocês de duas fermentações principais que ocorrem na lactose. Uma é a fermentação lática, que ela é ocasionada pelas bactérias láticas, e o produto final é o ácido lático, né? A gente vai falar muito dela na nossa aula de leite fermentado, ok? E tem a fermentação propiônica, muito importante na produção de queijos, né? Aqueles queijos suíços. O que é a fermentação propiônica? Ela é causada por bactérias propiônicas, forma ácido lático e forma ácido propiônico, acético e gás carbônico e água. Então, é muito comum esse tipo de fermentação, ele é induzido em queijos suíços, né? Que são aqueles queijos que têm aquelas olhaduras perfeitas ali. Aqui tem até, eu coloquei um slide da palestra do Múcio Furtado. O Múcio, ele coloca aqui, né, o queijo suíço aqui, a fermentação propiônica, uma bênção, são essas olhaduras bem certinhas. E nesse caso aqui já é um problema, né? As olhaduras totalmente irregulares. Então, a fermentação propiônica ela é desejável desde que as olhaduras sejam perfeitas assim, né? E não do jeito dessa foto aqui da direita com essas imperfeições. E por último, para a gente finalizar a parte de propriedades químicas da lactose, com relação ao valor nutritivo, tá? A lactose ela tem um grande poder de retenção de cálcio. E justamente por ela conseguir reter o cálcio, que estimula a ossificação, previne a osteoporose, combate o raquitismo, né? Muita gente fala que o leite não é fonte de cálcio. Gente, o leite é muita fonte de cálcio e a gente ainda tem a lactose junto que ajuda ali na retenção, tá? Então, com relação a cálcio, o leite disparado na frente de outros produtos, extremamente importante com relação à obtenção do cálcio na nossa dieta. Então, outras coisas relacionadas com o valor nutritivo do leite. Ele não tem efeitos cancerígenos, não forma placa dentária, baixos níveis de glicemia, ou seja, pessoas com diabetes podem consumir, tá? Que a lactose ela tem baixos níveis de glicemia, então não tem problema quem tem diabetes consumir leite. E só para a gente finalizar nossa aulinha, já deu 42 minutos, eu prometi que ia ser no máximo 30 minutos, para vocês não perderem a paciência comigo. Eu vou fazer um resumo aí da importância da lactose na indústria de alimentos, tá? Então, em primeiro lugar, ela possui baixos níveis de doçura relativa. Por que isso é bom? Porque às vezes eu quero adicionar um componente no meu alimento para que ele tenha uma viscosidade maior, mas eu não quero aumentar muito a doçura. Então, por exemplo, o glacê, eu quero que ele seja mais viscoso, mas não quero que ele seja tão doce. Então, ao invés de eu adicionar sacarose, eu adiciono lactose. Tá? Então, ele é muito utilizado para essa finalidade, para aumentar a viscosidade sem aumentar tanto a doçura. Propriedades estabilizantes de proteína, tá? Ele consegue estabilizar a proteína. Tendência à cristalização, mas vamos lá, a Mila tá doida, né? A gente falou mal da cristalização, agora ela tá falando que ele tem tendência, porque depende muito do produto, tá? Igual eu falei para vocês da reação de Maillard. Depende, pode ser bom e pode ser ruim. A cristalização também. Então, a cristalização, por exemplo, muito utilizada em indústria de balas, tá? Quando eu quero que aquela bala fique, a bala dura, né? Fique na forma cristalina. Então, eles adicionam lactose para formar aqueles cristais. Capacidade de acentuar sabor. Lembra que eu falei para vocês que a lactose ela consegue se ligar por força de Van der Waals, por pontos de hidrogênio, a compostos voláteis. Então, eu consigo acentuar o sabor do meu produto. Atributos nutricionais, tá? Falei agora para vocês retenção de cálcio, né? Baixos índices glicêmicos. Capacidade de participar da reação de Maillard, a mesma coisa. Pode ser ruim ou pode ser bom, né? Quando eu quero produzir um determinado produto alimentício, mesmo que não seja lácteo. Se eu quero que aconteça a reação de Maillard, eu posso adicionar lactose, tá? Se ele vai passar por algum aquecimento e tem presença de compostos nitrogenados, eu posso induzir
que aconteça essa reação de Maillard. E por último, a melhora de textura, né? Eu consigo melhorar a textura do meu produto adicionando então a lactose. Bom, essas foram as referências que eu utilizei para preparar essa apresentação, tá? Muito obrigada. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Eu deixo aí meu e-mail, meu WhatsApp, meu Instagram, onde eu sempre posto cursos e coisas relacionadas na área de leite, tá bom? Então fiquem à vontade para me perguntarem, para entrar em contato comigo. Não fiquem com dúvida, por favor, tá bom? E muito obrigada, muita gratidão para quem assistiu esse vídeo até aqui, tá? Um abraço.